Olá, gente, tudo bem? Então, eu tô estudando filosofia, então eu vou falar sobre Parmênides de Eleia. Parmênides de Eleia nasceu na cidade de Eleia, no século IV, por volta de 515 a.C. e morre no século V. Parmênides, ele era um filósofo pré-socrático, então, assim como todos os outros filósofos pré-socráticos, estavam obcecados na arqué, né? Nessa coisa natureza, chamados filósofos naturalistas, physis. Parmênides, ele vai falar sobre a aletheia, que é a verdade, e vai fazer o estudo do ser. Parmênides, ele é considerado o pai da ontologia. O que é ontologia? O estudo do ser. Parmênides também ele é um dos precursores do estudo da metafísica. Então, qual é a noia de Parmênides? Parmênides vai ser guiado por essa verdade através de divindades mitológicas. Parmênides, ele se imagina sendo levado até uma deusa. Essa deusa, então, evidentemente, representa a verdade. Por meio de cavalos ferozes, acompanhado das filhas do sol, que chegam até um portão que é guardado por uma severa guardiã que se chama Justiça, e aí ele é levado até as celas do dia e da noite. O dia representa a verdade, a razão, e a noite representa o erro, os sentimentos. Essa deusa, ela apresenta três caminhos, que é a verdade absoluta, o doxa falaz, a opinião falaz, a verdade falaz, e o doxa plausível, a opinião plausível. Ao doxa falaz cabe o erro, a falsidade. Então, para Parmênides, a verdade absoluta cabe somente aos deuses. Aos seres humanos cabe o doxa. O doxa nada mais é do que a opinião. E nem sempre essa opinião baseada nessa verdade vai ser a verdade, né? O doxa falaz, o doxa plausível e etc. Parmênides, ele vai dizer que o nada não existe, que o não ser não existe. Parmênides, ele considera o ser imutável, imóvel, a imobilidade universal, uno, indestrutível, esferiforme e igual. Parmênides, ele faz uma relação entre ser, pensar e falar, dizer. O que Parmênides diz? Parmênides diz que o não ser não existe. Vou começar pelo ser. Parmênides, ele diz que o ser, ele não é gerado, o ser não foi criado, porque para ele o não ser não existe. Vou explicar. Calma. O ser não foi criado porque se ele foi criado, ou ele teria que ter vindo do ser, ou ele teria que ter vindo do não ser. Se ele viesse do ser, geraria um ciclo, não é? Porque um ser que vem de outro ser, que vem de outro ser, que vem de outro ser. Se ele veio do não ser, não tem como, porque é um absurdo, porque o não ser não existe. E se o não ser existe, logo ele não é não ser, ele é um ser, e esse ser tem que vir de água. Então, uma incompatibilidade tremenda. Logo, o ser, ele é, e o não ser não é. O ser, ele é pensado. Agora, que argumento ele tira que o não ser não existe? Se você pensa em nada, logo você não está pensando. Se você não pensa em nada, você não pode falar. Se você não pode falar e não pode pensar, então isso não é. Tudo que é, a gente pensa. E o que a gente pensa, a gente pode verbalizar, a gente pode falar. E o que a gente fala, a gente pensou. E se a gente pensou, existe. Logo, o não ser não existe, porque não tem como você pensar em nada. Porque se você tá pensando em nada, então você não tá pensando. Simples e fácil. Então, Parmênides, ele cria uma correlação entre ser, falar e pensar. Dessa forma, o ser humano, né, os estudos, ele criou a racionalidade por meio do falar, né, de criar a linguagem. E a linguagem veio da racionalidade. Consequentemente, o ser é e o não ser não é. O ser, ele é indestrutível, porque se você fragmenta o ser, você vai gerar vários serzinhos, entendeu? Você não vai estar destruindo o ser. O ser, ele é imutável e imóvel, porque mutabilidade e mobilidade tem a ver com transformação. E isso pressupõe o não ser. E o não ser não existe. O ser, então, ele não tem passado, porque o passado não existe mais. O ser, então, ele não tem futuro, porque o futuro ainda não existe. Então, ao ser cabe apenas o presente, eterno, sem início e sem fim. Então, a única verdade absoluta seria que o não ser não existe, porque se alguém diz que o não ser existe, tá caindo no erro. A verdade seria que o ser, ele é indestrutível
imutável, imóvel, uno, esferiforme. De onde que vem a ideia de esferiforme? A ideia de esfera vem de quando Parmênides diz que o ser ele é limitado, ele é completo e perfeito. Então isso dá uma ideia de esfera. Dessa forma o ser ele é uno. E também vem sobre esse viés, vem o pensamento de que vem o tema sobre a morte, né? Porque ele atribui sensibilidade aos cadáveres, já que morte, se for nada, vai ser o não ser, e o não ser não existe. Ou seja, ele atribui sensibilidade ao frio, atribui sensibilidade ao silêncio, ele atribui sensibilidade aos elementos contrários. Dessa forma, o pensamento de Parmênides, ele vai gerar um fight com o pensamento de Heráclito, porque o Heráclito vai dizer que tudo muda. Que besteira de mobilidade é essa? Tudo muda. Se você entra num rio, o rio não vai ser o mesmo. E muito menos você vai ser o mesmo. Eu que tô aqui falando não sou a mesma de 5 minutos atrás. Eu não vou conseguir, por exemplo, repetir, por mais que eu faça da mesma forma, o mundo não vai estar da mesma forma. Se eu repetir, entendeu? Se eu repetir. Ai, que sem graça. Então, o pensamento de Parmênides, ele pode fazer relação. O pensamento de Parmênides, ele vai fazer relação lá com o pensamento de Empedocles, que nascer e perecer como desejava Parmênides não consiste em vir do ou ir no não ser. Porque para Empedocles, nascer e perecer dependem da agregação ou desagregação dos elementos imutáveis, movidos pelo amor e pelo ódio. Então é isso, né? No âmbito da filosofia física, Parmênides ele se apresenta como inovador. Enfim, é isso. Acabou. Beijo.